Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Estão me ouvindo? Tá tudo direitinho aí? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo certo? Coloca aqui pra mim. Escreve aí se tá tudo ok, se tá tudo bem. Hoje nós vamos começar o nosso curso de Ho'oponopono, né? Os segredos do Ho'oponopono. Essa é a primeira aula. É uma filosofia muito interessante, muito importante. Eu coloco no canal vários mantras com Ho'oponopono para limpeza, porque é uma coisa que eu utilizo bastante, é uma ferramenta, um instrumento que eu utilizo bastante no meu dia a dia para limpeza de memórias, para limpar muita coisa que a gente precisa na nossa vida e a gente às vezes não tem conhecimento e que fica no nosso subconsciente, mas que acaba atrapalhando a nossa vida. E para começar a explicar um pouquinho do que é o Ho'oponopono, eu vou ter que voltar e explicar um pouquinho para vocês a origem, de onde que veio esse ensinamento, para que vocês entendam um pouquinho, tenham um fundamento do que está fazendo essas palavras, né? Essas 4 palavrinhas chaves aí. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Porque muitas pessoas repetem isso, ouvem os mantras, mas não entendem por que estão fazendo aquilo. Elas sabem que aquilo é uma coisa boa, que faz uma limpeza, mas elas gostariam de entender um pouquinho mais. E às vezes não tem tempo para procurar e tal, então hoje eu vou explicar tudo direitinho aqui, da onde que veio, a origem de tudo mais, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa ferramenta maravilhosa. Bom, a ferramenta veio da cultura havaiana, das ilhas Havaianas, dos Kahunas. Isso é, da tradição runa, né? Que quer dizer o segredo, conhecimento oculto. Os nativos do Havaí, das ilhas do Havaí, que eram chamados de Kahuna, os guardiães do segredo, né? Na verdade, eles são chamados de Kahuna, os guardiões do segredo. Eles são detentores de uma tradição e de artes secretas, né? De magia, de cultura havaiana. Runa, a doutrina secreta dos Kahunas, ela reflete uma profunda compreensão que eles têm dos mecanismos psicológicos e físicos do ser humano, né? Da energia vital que liga o homem ao resto do universo, os modos de comunicação que a gente tem entre a consciência, a força vital, a matéria invisível. Isso tudo são os alicerces dessa cultura dos Runa, dos Kahuna. Quando a gente fala de segredo aqui, eu não estou falando de uma intenção de esconder alguma coisa. Esse segredo que eles estão falando aqui não tem a ver com mentira, com segredo no sentido de esconder. Esse caso específico, o segredo, ele é um conhecimento antigo que ele foi por qualquer motivo esquecido. Então é um segredo que eles mantêm, ou seja, uma tradição que eles mantêm. Eles se referem a um conhecimento perdido, né, que diz respeito a uma visão do mundo que tinham os antigos xamãs. Porque os antigos xamãs, eles guardavam alguns mistérios, alguns segredos de cura, algumas coisas que eles faziam, à espera de que fosse descoberto e apresentado para o mundo depois. Então, Runa foi o nome dado à antiga filosofia espiritual do Havaí. Esse nome foi dado por um explorador americano, o Max Freedom Long, que era o explorador que deu esse nome de Runa para aquelas pessoas, para aquela população, para aquela cultura. Isso é tudo que a gente sabe, foi tudo, na verdade, que a gente sabe dessa cultura foi depois dele. Ele que investiu mais de 30 anos da sua vida estudando essas crenças mentais, né, e espirituais desses nativos havaianos, e também aquelas práticas mágicas que os sacerdotes Kahuna usavam. Essas informações que ele acumulou, elas estão todas reunidas em textos que ele foi acumulando, né, que tem muita respeitabilidade. Os resultados dessas pesquisas, elas são fundamentais para o conhecimento e para a compreensão dessa cultura, né, que é a cultura
milenar havaiana. E ele diz que os runa, né, e os poderes milagrosos dos kahuna, eles tinham muito pouca coisa a ver com superstição ou com magia, né, como vários antropólogos, missionários que tiveram contato com essa cultura, eles teimam em afirmar. Não tem nada a ver com crendice, ele dizia que era uma coisa que realmente funcionava. Esse pesquisador, ele entendeu, ele compreendeu que o principal talento, né, dessa antiga sabedoria era a capacidade que eles tinham de entender as particularidades, né, os detalhes da consciência humana, que é o que a gente estuda, que a gente quer saber mais, né, da natureza, das fragmentações, das energias, né, dos mecanismos pelos quais as consciências humanas atuam. Os kahunas, eles são essencialmente xamãs, curandeiros, sabe curandeiro na época dos índios? Então, eles são isso, os xamãs são curandeiros. E eles dizem que a psique humana, ela está compreendida em 3 partes, ou seja, é um sistema dividido em 3 partes, que são 2 almas e um espírito guia, e que correspondem à nossa mente consciente, inconsciente e superconsciente. O ego, o subconsciente e o nosso eu superior. Eles dividem nessas 3 partes a nossa alma, a nossa consciência humana. Os kahunas, eles entendem que a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente, elas estão trabalhando juntas no nosso corpo. Mas cada uma delas, elas têm uma habilidade específica, né? Um papel próprio que determina o comportamento da pessoa. Então a gente costuma achar, de modo figurado, né, que são o cérebro e o coração. Eles consideram o subconsciente responsável pela memória, recordação, né, raciocínio, baseadas todas no instinto. E a mente consciente, por sua vez, ela não tem memória, ela não tem aquela característica de recordar um pensamento, né? Isso fica fora do seu campo de atenção. Mas ela faz a parte do raciocínio, da capacidade de fazer escolhas. Então, assim, cada parte tem o seu respectivo papel, mas elas convivem dentro do mesmo contexto. A mente consciente, ela tem que se comunicar com o subconsciente para ela chamar a memória de qualquer pensamento. Ela possui a exclusividade, né, quanto ao poder de usar a vontade de raciocinar que a gente tem. Os kahuna, né, os runa, eles utilizam a sabedoria que eles possuem exclusivamente com objetivos práticos, ou seja, visando o resultado, né? As meditações, os cantos, as iniciações, os rituais, sabe? Todos os processos que eles adotam, eles são úteis, né, para que a gente possa aumentar o nosso potencial, se elevar espiritualmente. Eles visam, na verdade, a evolução espiritual do ser humano. Além disso, eles proporcionam mais leveza, mais paz, mais sabedoria para o nosso dia a dia. Os mestres, né, dessa filosofia, eles são chamados de xamãs kahuna, ou seja, aqueles que guardam o segredo, né? Os xamãs são muito respeitados nessa cultura. A filosofia runa, ela tem o objetivo de solucionar problemas através da limpeza de memórias. Ela não quer dizer que é a verdade absoluta e nem que é a única forma de você resolver problemas. Tem inúmeras formas, inúmeras técnicas e filosofias que se propõem a esse objetivo. Porém, o importante, né, desses sistemas é que eles funcionem realmente. Ela não é a única verdade, mas é um dos métodos que são tidos como eficazes pelas pessoas que costumam utilizar e que tiveram resultados positivos com isso. Eles costumam dizer que o mundo é aquilo que você pensa que ele é, né? Porque tudo é uma ilusão. Tudo é subjetivo. Então, o mundo se apresenta para você da maneira que você vê o mundo e não da maneira que ele é. Através dos seus filtros é que ele se apresenta para você. Então, o mundo de cada pessoa é aquilo que ela enxerga, que ela filtra através das suas crenças. E na convicção deles, né, dos kahunas, eles acreditam que nós somos divididos da seguinte maneira, né, todo ser humano, entre o consciente, o subconsciente e o eu superior. E eles dizem que cada um de nós cria a própria personalidade de acordo com as nossas ideias, os nossos próprios pensamentos, com os nossos hábitos, as convicções, as crenças, principalmente de acordo com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque nós somos potentes co-criadores da nossa realidade. E os runa, eles apenas, com as técnicas deles, eles tentam nos ensinar como ser
co-criadores conscientes, ou seja, como nós conseguirmos criar a nossa realidade, mas de uma maneira consciente, porque a maioria das vezes a gente faz isso, mas de uma maneira inconsciente. E tudo depende da sua perspectiva, né? Da perspectiva que você inicia qualquer processo. Então, se você pensa, eu vou conseguir com certeza você consegue. Se você já começa pensando, não vai dar, não vou conseguir, assim será. Porque de acordo com aquilo que você acredita, com a sua crença, assim é. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Outra coisa que eles acreditam é que tudo é possível porque todos nós somos um, tudo é ligado, não há separação, a separação é uma ilusão. Para eles não há uma separação real entre o eu interior e o meu corpo, entre eu e você, entre nós e os outros, entre as pessoas e as coisas. Entre o homem e Deus, não há separação. O todo, ele é um só. E a multiplicidade dele depende somente da nossa percepção de realidade. E o que é a nossa percepção de realidade? O julgamento. Depende tudo do julgamento que a gente coloca em tudo aquilo tudo que acontece com a gente. A maneira como a gente encara tudo que acontece com a gente. E na concepção deles, tudo que foi ou será é a mesma coisa. Só existe essa divisão na forma humana de enxergar as coisas. Eles dizem que a gente pode manifestar qualquer coisa que a gente pense e que faça com que a gente se emocione de algum modo. Ou seja, lembra quando a gente fala que o sentimento é a chave? Então, tudo que consegue fazer com que a gente se emocione cria uma realidade. Também eles dizem que os limites que existem são os limites que a gente coloca para nós mesmos e para o mundo. Então, o potencial das coisas é infinito. Nós é que colocamos limites e quando a gente coloca um limite, ele se realiza. A energia, ela vai para onde a gente dirige a nossa atenção. Lembra? Sempre eu falo aqui, o que a gente põe foco se expande. É exatamente isso que eles dizem. As nossas emoções são elas que dão a direção do nosso caminho e são elas que definem a nossa vida. Se a gente aprender a direcionar o fluxo da energia, né, que eles chamam de maná, que é determinado pelas nossas emoções, e quando eu digo se a gente conseguir controlar o fluxo dessa energia, não é inibir o fluxo da energia, é ter consciência das emoções que a gente tem. A gente vai receber aquilo que pra gente tem maior foco, maior concentração, seja positivo ou seja negativo. Se você coloca o foco em algo negativo, o negativo acontece. Se você coloca o foco em algo positivo, o positivo vai se expandir e também vai acontecer. O truque aqui é a gente aceitar todos os pensamentos negativos, todas as emoções, sem resistir. A gente simplesmente aceita e tenta transformar isso numa energia positiva, em algo positivo, entendendo que a parte negativa daquilo que acontece é só o nosso julgamento. É uma ilusão, na verdade não está existindo. O bom e o mal só existe no nosso julgamento, né, na nossa concepção de mal e de bom, porque para outra pessoa pode ser totalmente diferente, aquilo que pra gente é ruim pode ser bom e vice-versa. Quanto mais intensa for a nossa emoção, a nossa atenção e a nossa concentração, mais estará em equilíbrio todas as partes do nosso corpo, ou seja, o consciente, o subconsciente, o superego, ou seja, o ego, a criança interior, o eu superior, e mais rápido os resultados vão ser evidentes na nossa realidade. A atenção do nosso subconsciente, ela depende dos nossos hábitos, porque o subconsciente, ele é impressionado através da repetição. É o que eu falo sempre aqui para vocês quando eu coloco os mantras. É através da repetição que você reprograma o seu subconsciente, através do hábito. O que é o hábito? Não passa de quê? De repetidas vezes que você faz qualquer coisa. Isso se torna um hábito na sua vida. Então, quanto mais vezes você repetir, mais o seu subconsciente entende que aquilo é uma verdade. Por quê? Porque ela se torna um hábito na sua vida. O nosso eu superior, ele sempre vai escolher o que é melhor pra gente, porque ele é a nossa parte 99%. Lembra que eu sempre falo, aqui, o que a gente tá aqui é 1% de tudo que a gente é. Os 99% tá lá, é o eu superior. Então, ele sempre olha de cima e sabe tudo que é melhor pra nós. Só que se o nosso subconsciente, o nosso consciente não estiver equilibrado na mesma frequência, na mesma sintonia, acaba dando conflito e acaba não sendo, as coisas não acontecendo da maneira
que elas poderiam se desenvolver, ou seja, da maneira que a gente queria que elas se desenvolvessem. Então, quanto mais equilibrado nós estivermos entre consciente, subconsciente e o eu superior, mais as coisas vão dar certo na nossa vida. O treinamento mental que a gente tem que fazer é diário, tá? Ele é fundamental. Quanto mais tempo e mais vezes a gente conseguir manter a atenção concentrada por um longo tempo naquilo que a gente quer, isso vai se transformar num hábito. E isso se torna num nível de frequência superior. E assim a gente vai ter conseguido atingir nosso subconsciente, ou seja, impressionar o nosso subconsciente de maneira que ele aceite aquilo como uma verdade e passe a trabalhar em cima dela na nossa vida, para atrair aquilo que a gente quer. Os runas, eles baseiam-se no princípio de que a gente não deve implorar quando a gente ora, quando a gente faz uma prece. A gente não tem que implorar pro eu superior ou pros mentores e tal, pra gente conseguir alguma coisa. A gente não tem que, não é um ato de humilhação. A gente tem que focar a nossa atenção naquilo e esperar, soltar para que aquilo se realize. Não ficar em cima daquilo, esperando como se fosse uma obrigação do todo trazer pra gente. A gente só tem que colocar o nosso foco naquilo e acreditar que aquilo já é real. Eles chamam a força vital, que é a energia vital, de maná. Então eles falam que quando a gente entender como aumentar a nossa força vital, a gente vai ter a capacidade de aumentar o nosso potencial criativo. Assim, como eles dizem, o todo poder vem de dentro. Tá tudo dentro da gente, não tá nada fora da gente. Fora da gente não existe nada, porque não existe nenhum poder do universo que haja passando por fora. Ele sempre passa por dentro e através de nós. E não por fora, porque nós fazemos parte do universo e o universo faz parte de nós. Nós somos humanidade, nós fazemos parte um do outro, então não tem como estar fora da gente. Se a gente é uma coisa só, o que é que existe fora da gente? Nada. Tudo está dentro, porque tudo é uma coisa só. Então, se nós somos o universo, o que existe fora do universo? Nada. Então, tudo está o quê? Dentro do universo, ou seja, dentro da gente. E a gente é o quê? A gente é o canal que o universo usa e as nossas escolhas emocionais, elas dão consistência e direção para as nossas ações. E ninguém tem poder sobre nós desde que a gente dê esse poder para o outro. E nós também não temos poder sobre ninguém. Ninguém tem poder sobre ninguém. As pessoas é que concedem poder aos outros. Tem uma frase de Buda que eu gosto muito e que eu sigo muito. Ele diz o seguinte: não acredite em nada, não importa onde você leu, quem foi que disse, nem mesmo se fui eu que disse. Não acredite em nada, a menos que não coincida com a sua razão e seu bom senso. Ou seja, se coincidir com o que você acredita que é verdade, com a sua razão, o seu bom senso, então você acredita. Mas não porque alguém disse, ou porque alguém ensinou, ou porque você leu em algum lugar. Não, não acredite em ninguém, acredite em você mesmo. Então, aprenda tudo, conheça tudo, leia, faça as coisas, como eu sempre disse aqui. Leia apostilas, faça cursos, leia livros, ouça as pessoas, porém, filtre tudo aquilo que chegou até você como conhecimento, que você buscou, e tire dali o que a sua verdade diz para você que é verdade. O que você acredita que faz sentido na sua vida. E aí você filtra e tira o melhor para você. O resto você joga fora. É sempre isso que eu falo para os meus alunos em qualquer curso que eu dou. Nunca acredite no que eu digo. Vá buscar mais informação. Porque essa pode ser a minha verdade, pode ser o meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja vendo as informações que eu obtive através da minha expectativa, do meu julgamento, da minha visão de mundo. Isso não quer dizer que você precisa ter a mesma visão que eu. Então, tire o melhor para que você busque a sua verdade, tanto de mim, dos livros, quanto de qualquer coisa que você estiver lendo. E sempre se baseie no quê? No resultado, naquilo que te faz bem. Então, uma verdade para você tem que ser aquilo que é leve, ou seja, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz se sentir melhor. Se for algo que te faz sentir mal, sentir pesado, sentir dor, sentir sofrimento, isso não pode ser uma verdade para você. Você tem que excluir isso da sua vida. Fique somente com aquilo que te faz bem. Então, a tradição havaiana, ela acredita que o ser humano, ele é formado por uma série de elementos. Dentre eles, o corpo físico, a energia vital e a mente são os principais. Na cultura ocidental, existe uma tendência a identificar a mente como se fosse o cérebro. Se a gente entender por mente o nosso eu,
aquele que tem a capacidade de pensar, experimentar emoções, que passa por diferentes estados de espírito, que é capaz de ter noção de identidade, de consciência. Então a gente pode dizer que nunca foi provado cientificamente que essa mente é o cérebro humano. Os xamãs dos havaianos, os kahunas, né, que a gente está falando aqui, eles acham que a mente é uma coisa etérea. Ela não é uma parte física, ela não é matéria. Ela apenas utiliza o cérebro como um meio físico para agir. E que está diretamente ligada a essa mesma parte etérea da essência universal. Que aqui no Ocidente, a gente identifica como o quê? Uma consciência coletiva. Essa mente, por sua vez, na tradição deles, né, dos Kahuna, ela é formada por 3 elementos, tá? Que não são completamente diferentes, sendo cada um deles tem uma função diferente, que é importante para distinguir a forma que a gente pode compreender melhor. Então, eu vou falar aqui, o eu consciente, o subconsciente e o eu superior, é a forma que eles entendem, né, no Havaí. O eu consciente, ele é o quê? Ele nada mais é do que o ego, tá? Nós estamos sempre sintonizados com o nosso ego, tá? Ao menos quando a gente está acordado. Eu diria mais, a gente se identifica com o nosso ego. As pessoas, na sua grande maioria, elas estão conscientes da existência do subconsciente, do eu superior, mas a mente consciente, ela está estritamente relacionada à realidade física, que é o que está em volta, o que a gente pode ver, tocar. Né? Ela procura sempre manter todas as situações sob controle. Sob controle o quê? O controle físico. Né? Ela está encarregada de se comunicar, de raciocinar, de decidir, de agir, de desejar, de sonhar, mas sempre com o controle. Não pode ser fora do controle, do que ela acha que controla. A mente, ela está entre o subconsciente e o eu superior. Ela é aquele que controla o barco, é aquele que pilota o barco, é aquele que decide, que tem o livre-arbítrio. A gente pode identificar desse jeito, então, a mente consciente como se ela fosse o pensamento e a vontade. Só que tem um problema, a nossa mente consciente, ela tá limitada na esfera do quê? Dos 5 sentidos, do que ela pode sentir, do que ela pode tocar, do que ela pode ver, ouvir, cheirar. E ela também está limitada pelas leis do universo, a gravidade, a eletromagnética e tudo mais. Já o eu superior, ele sabe exatamente qual é o nosso objetivo aqui na Terra, o que a gente veio fazer aqui. Né? Ele controla tudo isso. Então, ele sabe que a gente vai chegar ao que a gente veio fazer aqui de um jeito ou de outro. Agora, o qual jeito, né, de que forma a gente vai chegar, se por um caminho mais longo, mais difícil, ou mais leve, mais feliz, depende totalmente do nosso eu consciente, porque a gente tem o quê? Livre-arbítrio. Então, a gente tem livre-arbítrio para escolher as coisas através da nossa mente consciente. Então, o eu superior sabe que a gente vai chegar. Agora, os caminhos que a gente vai trilhar vai depender da nossa mente consciente, porque a gente tem escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Depois, a gente tem o subconsciente. Esse subconsciente, a área de influência dele é mais intensa, tá? Em relação à da mente consciente. Ele é responsável por todas as funções que são involuntárias do nosso corpo, que a gente não percebe, né? E ele também é responsável pelas emoções, pelos sentimentos, que são criados espontaneamente como resposta às coisas que acontecem com a gente na vida. Então, aos acontecimentos que estão no exterior, a gente reage espontaneamente através do quê? Do que está no nosso subconsciente, que a gente nem pensa para agir. E a gente não tem um acesso direto ao nosso subconsciente. A gente precisa usar determinadas técnicas, né, como as reprogramações mentais, por exemplo, para conseguir acessar. Hipnose também, meditação. O subconsciente, ele também é responsável por todas as funções instintivas, ou seja, respiração, pulsação, soluço, etc. As coisas que a gente não controla, as involuntárias, né? A gente não precisa ser especialista em digestão para saber como é que o processo funciona para digerir. A gente simplesmente come e digere. A gente não é um especialista em saber como é que faz o processo respiratório no pulmão. A gente simplesmente inspira o ar e respira. Então, quem controla tudo isso? O subconsciente. Ele tá lá e ele sabe tudo o que está acontecendo.
sem que a gente tenha consciência de que está acontecendo. É uma coisa natural, a gente já está acostumado com isso e nem percebe. E ele cataloga tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que acontece com a gente. Então, todas as situações, emoções, pensamentos, atitudes, ele vai catalogando. Ele vai guardando lá no subconsciente, ele vai guardando no arquivo dele. E ele vai reagindo de acordo com a quantidade de coisas e vezes repetidas que a gente coloca lá. Então, quanto mais repetidas coisas a gente coloca, mais ele vai trazer aquilo à tona numa hora de necessidade, ou seja, num sentimento inato, por exemplo, uma coisa que a gente não está pensando, uma reação. Acontece uma coisa, o que o subconsciente faz? Ele pega o que está mais vivo lá na memória dele, que seria uma resposta lógica para aquela coisa, e ele responde. A mente consciente, ela não é emocional, ela é racional. Ela avalia os fatos, ela dá ordem para poder reagir. Ela dita as ações. O subconsciente não. Ele é baseado no quê? Nas emoções, no que está lá dentro dos arquivos dele. Então ele fala assim, essa emoção corresponde a determinada situação que corresponde a determinada reação. Então, se aconteceu essa situação, a minha emoção é essa, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que buscar esta reação para essa situação. Entende? Então, uma situação gera um sentimento em você, o subconsciente pega esse sentimento, vai buscar no arquivo dele, vê qual que é a reação que condiz com a sua atitude naquela, que é a sua verdade naquela situação, e ele responde automaticamente de acordo com tudo que está lá gravado nele. Então, quando a mente consciente não está alinhada com o subconsciente, a gente começa a se auto-sabotar. Porque a mente racional quer uma coisa, mas o nosso subconsciente está programado de outra forma. Então, o que acontece? Um sabota o outro. E a mente consciente dá uma ordem, o subconsciente não acata. Então, é isso que eu sempre digo aqui nas reprogramações que eu faço. A gente reprograma o subconsciente para que ele haja de acordo com o nosso consciente. Mas tem uma coisa, o subconsciente, instintivamente, ele sempre procura o prazer, o bem-estar, evitar qualquer dor, ele evita qualquer dor. Mas se ele não puder evitar de alguma forma, né, se ele não tiver maneira de evitar a dificuldade, ele vai escolher nos arquivos dele aquela que causa menor desconforto, né, procurando a solução dentro dos arquivos que cause a menor dor possível para você. E o eu superior, né? O eu superior, ele se identifica com a consciência espiritual do homem. A parte do eu que parece que nos observa, ele está em outra dimensão. E que parece que sempre sabe qual é o caminho certo para seguir e ele que nos indica, apesar de que não é imediatamente, não é o modo imediato, compreensível que a gente tem aqui. A gente não compreende as formas dele agir porque a gente não sabe, a gente não tá vendo de cima como ele tá. É aquela história, você tá embaixo da montanha, você não consegue ver lá de cima que pode ter um monte de gente, de inimigo à sua volta, só te espreitando para te atacar. Mas se você sobe a montanha, olha lá de cima, você consegue ver todos os inimigos, você levanta a sua visão. Então, o eu superior tá em cima da montanha. É a sua parte que está lá em cima da montanha, vendo o todo, que a gente não consegue entender. Por isso que às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem, porque a gente não está vendo o todo. E como é que o eu superior se comunica com o nosso eu consciente? Ele se comunica através das emoções e através dos sonhos, ou seja, aquilo que a gente sente, a nossa intuição, e também quando a gente sonha, quando a gente faz projeção astral também. E o nosso eu consciente, como que ele pode entrar em contato com o nosso eu superior? Através da meditação. Meditação é a melhor forma que você tem para se comunicar com o seu eu superior, para seguir as orientações, para receber as informações dele. O eu superior, ele é a verdadeira essência do ser humano, aquilo que a gente chama de alma, centelha divina, a parte divina em nós. Essa é o eu superior, o eu sou. Por isso que o nome do meu canal é Eu Sou o Que Sou. Além de ser o nome de Deus, né, lá na Bíblia, numa das passagens da Bíblia, corresponde ao nosso eu superior. Eu sou o que sou, ou seja, a nossa parte divina. Eu sou o que sou, ou seja, o eu sou é Deus, então eu sou Deus. Eu sou a centelha divina, eu sou a parte de Deus aqui na Terra, uma das partes de Deus aqui na Terra. O eu superior, ele tem a visão de nossa missão aqui na Terra, desde o nosso nascimento. Então, é ele que nos guia aonde? Para o objetivo da nossa missão, ou seja, para o objetivo que a gente escolheu para essa encarnação, para o aprendizado que a gente escolheu ter nessa vida. Ele sabe e ele nos guia para essa missão, para esse objetivo, só que ele deixa a gente escolher o caminho através
do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. E esse caminho pode ser melhor ou pior, depende do que a gente escolher. A escolha está sempre nas nossas mãos. E o eu superior, ele intervém em algumas situações? Sim. A intercessão do eu superior, ela se realiza através de soluções inesperadas. Sabe aquele tchan que dá de vez em quando e você resolve um problema? Né? Encontros providenciais, ou seja, coisas que você não está esperando e acontecem. Curas inexplicáveis. Estranhas coincidências, né? Até, às vezes, de verdadeiros milagres. Tudo depende do que você está precisando para voltar para o caminho da sua missão, ou seja, para voltar para o caminho da sua essência, do que você veio fazer ali. Né? O que ele espera? Que a única coisa certa é que o seu objetivo aqui vai ser alcançado. O eu superior é sempre o nosso melhor guia. Por isso que eu insisto tanto aqui em a gente sempre estar em conexão com o nosso eu superior. E a gente sempre buscar a conexão, porque ele tem as respostas mais acertadas para os nossos problemas, as nossas dúvidas. Não tem ninguém melhor do que ele, que é a nossa outra metade. Porque quando dizem assim, eu tô procurando minha alma gêmea, minha outra metade, isso não existe, gente. A nossa alma gêmea, a nossa outra metade, é a nossa outra parte que ficou lá na dimensão de cima. A gente desce aqui como humano com um pedacinho só do que a gente é. E a nossa outra parte maior, os 99%, ficam lá na outra dimensão nos guiando. Então é isso que a gente procura quando a gente sente aquela sensação de vazio, aquela sensação de que alguma coisa está faltando. E aí a gente procura preencher aonde? Em outra pessoa, em outras coisas, e nunca preenche. Por quê? Porque não tá lá. O que a gente quer, na verdade, é se reintegrar ao nosso todo, à nossa parte maior, que é o nosso eu superior. Então, a nossa busca de vida sempre devia ser não em encontrar alguém que nos complete, alguém que nos faça feliz, e sim encontrar a nossa parte superior que vai nos completar e trazer a nossa felicidade interior. Bom, gente, essa foi a primeira aula aqui do nosso curso de Ho'oponopono, né? Os segredos do Ho'oponopono. A gente continua isso tudo na segunda aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude a vocês. Até a nossa próxima aula. Gratidão pela presença.